quando ele fala do demônio. É o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Ou seja, o demônio é ontologicamente mentiroso. A essência dele é a mentira. E o Espírito Santo, Jesus chama de quê? O Espírito da verdade. Lá em João, capítulo 16, versículo 12 e 13, não é? Jesus diz para os apóstolos na Santa Ceia, já se despedindo dos apóstolos, né? A Santa Ceia, aí ele já ia sofrer a paixão dele. O que ele fala para os apóstolos? Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, já era a última ceia, mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, que veio em Pentecostes, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade ensinar-vos-á toda a verdade. Percebi nessa palavra, ensinar-vos-á toda a verdade. Está lá em João 12, versículo 13, ou João 16, versículo 13. Desde aquele momento, que era o ano 30 a 33 da nossa era, até hoje, o Espírito Santo ensinar-vos-á, no futuro, sempre, toda a verdade. E Jesus coloca um toda, um advérbio, toda, não é uma partezinha da verdade, é toda a verdade. Então qual é a verdade que nós não podemos abrir mão? Qual é a verdade que a grande sedução do mal vai querer fazer a gente negar? É a verdade que a igreja ensina. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo fala para Timóteo. Timóteo foi o primeiro bispo que São Paulo sagrou e colocou como bispo na cidade de Éfeso, que hoje é na Turquia. Uma cidade que naquele tempo, no século I, tinha 300 mil pessoas. A gente passa por Éfeso lá de vez em quando, na peregrinação da Canção Nova, os caminhos de São Paulo. Éfeso era uma cidade riquíssima. Era a capital da província romana da Ásia Menor, que pertencia ao Império Romano na época. Paulo sagrou Timóteo e colocou Timóteo ali como bispo. Depois pegou Tito e colocou Tito como bispo de Creta, porque eram pontos importantes de evangelização do tempo de São Paulo. E o que ele fala para Timóteo? 1 Timóteo 2,4. Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Fundamento, você sabe o que quer dizer? Alicerce. Coluna, você sabe o que é? É o que sustenta uma obra. Quando você vai fazer um prédio, você já deve ter notado, quanto mais alto é um prédio, 12 andares, 20 andares, mais fundo é a fundação. Mais funda é a fundação. Aqui, por exemplo, né? Quando vocês estão vendo sai essas colunas, essas vigas aí, embaixo de cada ponto de apoio dessas vigas tem caminhões de concreto, caminhões em cada ponto daquele. Ninguém está vendo, porque está tudo enterrado. Mas eu acompanhei quando isso foi construído. É o fundamento. É o que sustenta todo o peso desse telhado. Se esse fundamento não fosse forte, isso desaba. E depois as colunas. Então, de vez em quando você olha um prédio, antes do prédio estar acabado, parece um esqueleto de concreto, né? As colunas, as vigas e o alicerce que você não vê, é o fundamento. Então São Paulo diz, Timóteo, a igreja é o fundamento e a coluna da verdade. É a igreja que sustenta a verdade. Se você sair da verdade da igreja, meu amigo, o demônio te leva para a mentira.
Por isso que o Papa João Paulo II nos deu esse catecismo. Aqui está a tábua de salvação. Aqui está a verdade que o católico precisa saber, que ele não pode abrir mão debaixo da sedução do demônio. Porque ele vai enrolar a gente. Quantas pessoas se vendem por causa do dinheiro? Quantas pessoas se vendem por causa do sexo? Quantas pessoas se vendem por causa da corrupção, do dinheiro? Não preciso nem eu citar exemplo aqui para vocês, né? É a sedução do mal. Então nós temos que estar agarrados na verdade da igreja. E São Paulo continua dizendo para Timóteo: Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha a verdade citada aí, gente. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é 1 Timóteo 2,4. Depois no Timóteo 3,15 é quando ele fala que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então vamos ligar os dois versículos agora. 1 Timóteo 2,4 e 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 2,4, São Paulo diz: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, para você se salvar, Deus quer que você se salve, mas você tem que chegar ao conhecimento da verdade. Que verdade? É a verdade que a igreja ensina. E aí São Paulo diz: onde é que está essa verdade? A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, gente, fica claro o que o catecismo fala para nós no parágrafo 675. A grande provação que a igreja vai passar, que nós vamos passar, ou se nós não estivermos aqui, quem estiver aqui vai passar. É uma provação que vai fazer a gente querer abrir mão da verdade da nossa fé. Gente, os nossos mártires derramavam o sangue para não abrir mão da verdade. Quantos e quantos mártires, lá, por exemplo, nos 250 anos de perseguição do Império Romano, quantos e quantos mártires eram chamados para queimar incenso aos deuses e negar Jesus Cristo? Eles diziam: não, então você vai morrer. Morro. E foram crianças, foram jovens, foram velhos, foram homens, foram mulheres que derramaram sangue para não abrir mão da verdade. Acho que vocês se lembram daquela passagem lá do livro dos Macabeus. Veja, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a lei para eles impedia de comer carne de porco. É claro que hoje não vale mais para nós. Mas na época deles, pedagogicamente, Deus colocou como um caminho de aperfeiçoamento. Acho que vocês já leram a história daquela mãe que viu 7 filhos serem martirizados porque a Palestina tinha sido invadida pelos sírios pagãos, do rei Antíoco Epífanes IV, e quiseram forçar os judeus à apostasia. Então pegaram aquela mãe com 7 filhos e queriam fazer com que os filhos comessem carne de porco, os filhos... E a mãe estimulando: morra, meu filho, morra, que nós nos vamos encontrar no céu. Já falava do céu. Mais ou menos 160 anos antes de Cristo. Já tinham a noção exata da ressurreição e do céu. Morra, mas não aceite a mentira, não aceite não cumprir a lei de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Entende? Então, Nossa Senhora vem dizer para nós isso, né? Nas suas aparições, que a gente tem que viver segundo a verdade de Deus, né? Eu gostaria de colocar aqui ainda uma outra passagem dela. Aqui no número 54, não, já falei 54. Aqui no 55, ela coloca ainda uma outra coisa. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima
seja agora mais conhecida. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. Deus quer que Nossa Senhora seja amada, conhecida, honrada, como nunca foi até hoje. Ele está dizendo aqui. E isto acontecerá sem dúvida se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. Ele está dizendo que a gente vai conseguir fazer isso se a gente fizer a consagração a Nossa Senhora pelo método que ele ensina. Esse método é muito bonito. São 33 dias de preparação e depois você escreve de próprio punho a consagração que tem aqui. E depois você assina. O nosso Frei Galvão, quando fez essa consagração, sabe como é que ele assinou? Ele assinou com sangue. Ele deu um pequeno corte no braço, com a pena, naquela época não tinha caneta esferográfica, né? Com a pena, ele assinou com sangue a sua consagração. Não é à toa que foi o primeiro santo brasileiro, primeiro santo